Muito boa noite para quem é de boa noite, né? Nós já começamos com essa saudação clássica de uma das cantigas da nossa adorável Umbanda. Muito boa noite para quem é de boa noite, para quem não é de boa noite, um abraço, né? Vamos então começar essa live. Estou transmitindo essa live do canal no Facebook chamado Delírios, Poesia e Arte, que é um canal que tem como objetivo a produção de textos, de livre associações, de poesia, de várias artes, etc. Então nós estamos iniciando a live, pontapé inicial. Essa live está agora no canal Delírios, Poesia e Arte. Posteriormente, tudo que será conversado aqui migrará para o YouTube, tá certo? Então nós ficaremos com duas plataformas, a plataforma aqui do Face e a plataforma do YouTube, tá? Nossos combinadinhos para seguir esse papo gostosinho, para quem quiser ir até o fim. Pretendo fazer uma abordagem com começo, meio e fim, tá? Sendo que estamos começando agora às 19h35, a ideia é avançar o papo até 20h30. Hoje eu estou alemão, eu estou metódico, tá? Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo, né? Se sinta em casa, pegue o seu copo de café e interaja, porque o grande barato da live é essa interação, essa troca que a live proporciona, tá certo? Para esquentar os nossos motores, vamos começar com literatura. Eu separei aqui alguns livros que eu queria indicar para os senhores. O tema dessa noite é A Clínica do Estilhaço, tá? O tema dessa noite é A Clínica do Estilhaço. Eu vou agora dizer especificamente o tema para os senhores, para a gente então amarrar a primeira introdução aqui do barato. Então vamos lá. Tema: A Clínica dos Estilhaços, cacos e costuras nas psicanálises e acompanhamento terapêutico, e estudo de caso do Sr. Zé. Um caso imaginal, um caso que eu criarei aqui para os senhores conhecer a clínica do acompanhamento terapêutico, tá? Essa é uma proposta de um ativismo político, tá? Porque o acompanhante terapêutico é um agente que nasce na onda que está se surfando da luta antimanicomial, tá? Mostrar a caralha da nossa cara, falar do nosso trabalho, defendê-lo, expô-lo, usar todos os recursos possíveis para que mais pessoas conheçam a clínica do acompanhamento terapêutico, que é a proposta mais extraordinária da contemporaneidade, tá? Anotem isso. A clínica do acompanhante terapêutico é o top 10, é o Supreme 5 da prática psíquica, tá? Principalmente para o sujeito em sofrimento na contemporaneidade. Então, fazer lives, debater, escrever, fazer poesia, a gente precisa de mostrar esse serviço, né? Por uma questão de sobrevivência dessa prática que é incrível, tá certo? Então, o tema é Clínica dos Estilhaços, cacos e costuras nas psicanálises e acompanhamento terapêutico. Eu vou criar um caso, tá? Eu vou inventar um caso para você que está aí do outro lado da telinha entender o que faz um AT e espero que se emocionar com relação a essa prática, tá bom? Isso posto, todos bem-vindos, a ideia é interagir. Vamos começar um pouco dando dicas de livros, tá bom? Bom, peguei aqui na minha biblioteca alguns livros que eu acho interessante. Para você que é mulher, para você que está aí querendo se entender com as chaves da psicologia analítica, há um belo livro de um cara chamado Robert A. Johnson, chamado She. Tá? She. Esse livro diz o seguinte: a chave do entendimento da psicologia feminina. Tá? Então, mulheres que querem entender um pouco o percurso do feminino com base na teoria analítica de Carl Gustav Jung, eis aqui um livro fino, escrito de uma forma poética, e que vai te dar conceitos para você se pensar sobre a ótica do Jung
Isso vale para você que é analista, para você que é analisante, para você que é leigo, para você que quer se conhecer. Vai falar do feminino, tá bom? Primeiro livro, então, She. Leiam esse livro. Outro livro que vai conversar muito com a nossa live de hoje é esse livro adorável chamado A Menina Quebrada, de Eliane Brum. Né? Esse livro é uma coletânea de crônicas da Eliane Brum, e esse título, A Menina Quebrada, é um título de uma das crônicas incríveis da Eliane Brum. Tá? Eliane Brum é indispensável para pensar o sofrimento humano. Na minha opinião, uma das maiores escritoras da atualidade. Por ser jornalista, ela vai apresentar uma visão do sofrimento humano muito melhor do que esses textos chatos, lacanês, junguianês, que você não entende porra nenhuma, muitas vezes. Né? Então, a Eliane Brum é uma graça. Olha o trecho que eu vou ler para os senhores, curto, que conversa com o nosso tema dos estilhaços. Sintam a profundidade dessa pessoa. Eu sou casado com a Eliane Brum, ela não sabe, tá? Mas sintam o texto. Ser forte, Catarina, não é quebrar os outros, mas saber-se quebrado. É ser capaz de cuidar dos seus barcos de papel e também dos barcos de outros. Não como uma criança que os imagina poderosos, de aço, mas sabendo que são de papel e que podem afundar de repente. Perceberam que beleza de descrição? Pequenino trecho. Livro A Menina Quebrada. Ser forte, Catarina, é cuidar do seu papel, do seu barco de papel, e cuidar do barco de papel do outro, sabendo-se quebrada e que esses barcos podem afundar a qualquer momento. Do caralho. O que isso significa, meus caros? Ser forte é saber-se estilhaçado. Ser forte é saber-se vulnerável. Ser forte é saber que a vida é um átimo, a vida é um sopro. É saber que você está aqui hoje se achando pica das galáxias por uma função que você desempenha na sociedade. E um belo dia, um adorável AVC, o câncer, vai te trazer a didática da sua pequenez diante da vida. Ser forte é saber que se você está aí do outro lado da tela contente com as suas produções e com a sua vida, é saber que a qualquer momento você pode afundar. Ser forte, Catarina, é cuidar do seu barco de papel e do barco de papel do outro. Minha filha chegou na live, olha que bonita. Bem-vinda, filha. Falando sobre Menina Quebrada, da sua poesia, inclusive, que você fez. Né? A minha filha, a Lívia, que aqui chegou, pai babão, momento, ela fez uma poesia sobre sentir-se quebrada. Né? Vem aí, filha, essa live vai te ajudar. Então, um livro muito bom da Eliane Brum que eu recomendo para os senhores. Outro livro extraordinário dessa pessoa que eu considero doce, profunda, uma verdadeira militante da alma, que faz um trabalho lindíssimo no Grajaú. No Grajaú, no coração de Grajaú, essa pessoa faz uma intervenção política, clínica, profunda e, por que não dizer, psicanalítica, né? Que é a adorável Maria Villani. A Villani é uma graça de pessoa, ela tem um trabalho seríssimo no CAPS, que não é o CAPS da saúde mental, mas que é o Centro de Atenção de Promoção Social, em que ela faz escritas, oficinas de escritas criativas, tem roda de psicopedagogia. Essa é uma pessoa que conhece os estilhaços. E eu vou ler aleatoriamente um poema para vocês, tá bom? Vou abrir aqui ao sabor do acaso, vamos ver se conversa com o que a gente está aqui trazendo, né? Caiu num poema chamado O Mar e a Máquina, coincidentemente de uma criança de 9 anos. Olha que bonito. O mar está estático e silente. Pararam o vai e vem das suas ondas. O sal das suas águas perdeu o sabor.
Só a sua cor se desdobra em matizes. A brisa do mar parou de soprar. Os banhistas estão extasiados, mumificados pela emoção, ao ver as ondas paradas em degraus. O mar parou. Não há mais espetáculo. Está indiferente ao mundo à sua frente. Lá ao fundo, um canoeiro inclinando-se, tentando fazer a sua canoa deslizar. A canoa parou sobre as ondas do mar. Inútil. Não mais se moverá, nem o canoeiro. O mar absorto, transformado em aquarela, capturado pela máquina fotográfica. As ondas do mar são as lágrimas de Deus. Vitor Cavalcante, 9 anos. Cometi um equívoco. Essa poesia é da Maria Villani. O Vitor é um menininho de 9 anos que escreve o seguinte: as ondas do mar são as lágrimas de Deus. O livro chama A Lágrima e o Riso. Tá? Veja que bonito a poesia, né? Complementada com essa frase de uma criança. Né? As ondas do mar são as lágrimas de Deus. Olha a conexão do inconsciente. Eu li por acaso um trecho da Eliane Brum que falou dos barcos de papel. E ao abrir esse livro, por acaso, da Maria Villani, vem uma imagem de mar. Tá? Atentem a isso. Tá? Próximo livro. Para a gente estar aqui no aquecimento, bem-vindo quem está vindo aí. Se quiser dar um oi, fala: oi, cheguei, tô aqui, tô te vendo, cara, você é lindo. Faça aí um oi para mim poder ver quem está aí, tá? Tânia Regina chegou, dizendo: o poema da criança é tudo, né? Criança, eu acho que a criança é o poeta. Tivemos aqui um pequeno problema, um pequeno pane e voltamos. Eu dizia que a criança é o poeta por excelência, né? Talvez o exercício, fiz uma viagem aqui, talvez a Maria Villani possa pensar isso. Como que seria fazer oficinas poéticas em que as crianças dirigem oficinas? Eu acho que seria uma experiência bem interessante, né? Aliás, a nossa cultura não sabe lidar com as catarinas que brincam com os barcos de papel. Todas as catarinas que são sensíveis e que sabem que a vida é um barco de papel prestes a afundar, são expulsas. As catarinas quebradas, aqueles que se reconhecem quebrados, são convidados a se retirar. E aí é uma sociedade pobre, bizarra, que não tem trocas, que não respeita a dor e que precisa de hedonismo, de prazer, de carnaval, o couro comendo, intervenção militar, nego morrendo e a gente quer carnaval. Tá? Enfim, digressões. Um outro livro muito interessante, estamos aqui nas turbinas aquecendo, você que está chegando, bem-vindo. É um livro chamado Coquetel Motolov, de uma figuraça também aqui das quebradas, de uma poeta de sangue, que é a Luísa Romão. Procurem vídeos da Luísa Romão no YouTube e se emocione. Pequeno trecho rápido, rapidinho. Ele queria uma transação claras. Ela só transava no escuro. Outra da Luísa Romão. Você me pega, depois se esconde. Eu bato cara, vou pro morta, perco a vez e nada de você aparecer. Vem, volta, salva o meu mundo. Que bonitinha, né? Outro trecho rápido. Seu peito revólver, o seu peito revólver me abala. Se o olhar queima roupa, eu atiro. Seu corpo alvo na minha mira. Um livro lindo, Coquetel Motolov. Vamos agora para uma parte mais psi da live, né? Que é um livro chamado Ficções que Curam. James Hillman. Esse livro é muito interessante porque ele vai falar de psicoterapia e imaginação em Freud, Jung e Adler. Tá certo? Leiam esse livro, Ficções que Curam. Ficções que Curam. Outro livro que eu não poderia deixar de citar é o Assim Falou Zaratustra, do nosso adorável Nietzsche.
O Nietzsche, meus caros, qual que é o remédio do Nietzsche para a nossa cultura? O Nietzsche é um autor marginal, é um autor que caga para as regras da academia, que caga para as regras da modernidade, e é um autor que traz a visão dionisíaca da vida. O Nietzsche quer que o cristianismo se foda. O Nietzsche denuncia que o cristianismo é uma fuga, que o cristianismo aprisionou, que o cristianismo matou a imaginação. Matou a imaginação. Portanto, o cristianismo não ajuda a clínica dos estilhaços. Melhor dizendo, portanto, os paradigmas cristãos, né, eles não ajudam as pessoas em sofrimento. Muito pelo contrário, eles levam essas pessoas ao abismo. Eles ajudam quando a pessoa sustenta, por meio dessa conexão metafísica, quando a pessoa consegue sustentar essa ligação, tá? Peraí que ligou um bagulho aqui louco aqui. Peraí que deu tilt aqui. Deu tilt aqui no negócio. Certo? Então vamos lá. E por fim, o último livro, para entrarmos de cabeça na nossa reflexão de hoje. Esse é um livrão, né? Esse é mais para os cabeções aí que estão assistindo. Que é o livro Fundamentos da Técnica Psicanalítica. Tá? Olha o tamanho dessa criança, né? Aqueles que querem conhecer a psicanálise com detalhes, com didática, com citação de autores, e querem pegar passo a passo da criação da psicanálise, adquiram esse livro. É um puta livro, tá? E que vai trazer para vocês uma visão completa do que é a psicanálise, né? Que é o tema da nossa live de hoje. Muito bem. O objetivo dessa live, como eu disse, é falar da clínica dos estilhaços. Estilhaços, ou melhor dizendo, o estilhaço é uma imagem que tem me acompanhado, né? Por uma razão estranha, eu tenho quebrado muitos copos aqui em casa, né? Lá no interior dizem que isso significa alguma coisa que eu não lembro. Se você lembra o que significa quebrar copos, escreva aí. Eu sei que tem aí uma ideia de 7 anos de azar. Não, mas isso é espelho. Foda-se. Eu sei que eu estou quebrando copos. Tá? Muitos copos. Junto de quebrar copos, minha filha me presenteou com uma primeira poesia que fala sobre pedaços de caco. E ela também quebrou um copo. Tá? Junto da poesia da minha filha, eu fiquei lembrando muito do livro A Menina Quebrada, de Helene Brum. Né? Junto dos estilhaços, eu tenho meditado e refletido sobre o sofrimento psíquico dos meus analisantes, dos meus amigos e das pessoas que convivem comigo. Tá? Esse é o coração dessa live, né? Falar dos estilhaços. O que são os estilhaços? Tá? Estilhaços são pedaços. Estilhaços são a multiplicação de uma forma que era concreta. Quando você quebra uma forma concreta e se depara com milhares ou centenas ou dezenas de estilhaços, você está diante de uma outra forma. Aquilo que era concreto virou pedaço. Essa é a essência da natureza humana. Nós somos pedaços. Nós somos fragmentos. E fragmentos tão desesperados que não conseguem entender a sua natureza de estilhaço que a gente busca a forma. A gente busca um encaixe. A gente busca a ideologia, como cantou Cazuza. Preciso de uma para viver. A gente busca encaixar em formas. Certa vez, numa das minhas piores crises psíquicas, né? Chegando aí, Bruno, Tânia, todos bem-vindos. E o meu primo diz assim, você tá só o bagaço, hein, filhote? Sempre é bom ter primos na rede social, né? Certa vez, no meio de uma crise fodida, eu fui até uma psiquiatra pela 10ª vez buscar alguma medicação e naquela circunstância ela falou o seguinte, cara, você não bate muito bem. Veja, a medicação tá indo bem aqui, mas eu vou te falar um negócio, você é outsider. Eu sou péssimo com inglês, não entendi nada dessa expressão, mas ela me explicou. Você não é um cara tradicional. Você é um cara meio punk, tá ligado? Você não vai encaixar numa coisa muito bonitinha. Eu juro para os senhores que a fala dessa psiquiatra teve mais efeito na minha psique do que a medicação.
Notem isso e anotem, tá? Quando nós somos espelhados num lugar de alma, a palavra nos salva. 98% de um trabalho analítico e terapêutico e um trabalho de cura da alma é o espelhamento daquilo que nós somos. Essa é a pedra preciosa da existência. E há pessoas que atravessaram uma vida inteira e até hoje estão atravessando sem nunca terem sido encontradas pelo olhar do outro, sem nunca terem sido espelhadas por um lugar de amor. E aí vão buscar restos, vão buscar venenos, fazem vínculos e conexões absolutamente abusivas e destrutivas. Por quê? São os pedaços buscando forma. Então veja, aceitar a natureza do estilhaço e perceber a beleza desse fenômeno é o que é de mais precioso na vida. Somos estilhaçados. Viver é doer. Viver é dar conta do buraco. Viver é perceber que a unidade sonhada nunca existiu. Nunca existiu. A partir do momento que você sai de um ventre supostamente quente, acolhedor e que dá uma continência, e você irrompe num fulcro de luz e se depara com o absurdo e com o horror da existência, você se quebrou. Você se quebrou. Você se quebra quando nasce, você se quebra quando aprende a falar, você se quebra quando passa dos 7 anos, você se quebra na pré-adolescência, na adolescência, você se quebra no mundo adulto, de maneira que a vida é um constante se fuder e se quebrar. Mas Milson, isso é trágico, isso é triste, isso é deprimente, isso é quase um manual para o suicídio. Veja, o coaching me disse que a vida é linda, é plena, que eu preciso ter bons pensamentos, que eu preciso ser uma pessoa otimista. Há ainda um cara aí que me disse que se eu pensar positivo, eu atraio positivo. E você está fazendo uma apologia aos estilhaços, né? Queridos, eu não sei a idade que os senhores têm, né? Eu estou na casa dos meus 37 anos e me considero até mais velho que essa idade. Olha, acreditar que a vida é plena, acreditar que é possível ser feliz nesse conceito de plenitude, acreditar que se você pensa positivo, você atrai positivo, desculpa se você acredita isso, querido, isso é uma ilusão. Você está bem louco, você está alienado da natureza humana. Nenhum bicho da natureza humana vive essa experiência de plenitude. Olha para a natureza, meu caro. É cobra que come o boi que corre da cobra, é o bicho que ataca outro bicho, é a doença que vem. Então a natureza não é romântica do ponto de vista de beleza, estética, né? O bom selvagem. Não existe bom selvagem, né? Então a natureza humana ela é trágica. O que as psicanálises ensinam? Porque as psicanálises, por excelência, quando bem compreendidas, as psicanálises são clínicas dos estilhaços. As psicanálises dizem o seguinte: é mais negócio para a tua saúde emocional e mental perceber as rachaduras e pedaços do que negá-los. Tudo que você nega te subordina, conforme Jung. Então, se você consegue fazer um bom flerte, uma boa relação com os pedaços e com os estilhaços, você ganha em qualidade de vida, meu caro. Essa energia que você gasta para ser feliz, eu tenho que ter plenitude, eu tenho que ficar bem, eu tenho que controlar meu pensamento, eu tenho que pensar positivo, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que... O inferno que enfiaram na tua cabeça, da forma, seja um robô, seja uma massa. Por que o cristianismo fode com as cabeças? Eu vou contar para vocês uma coisa. Por causa de um negócio chamado privatio boni. Você já leu isso? O que é o privatio boni? O cristianismo se sustenta, presta atenção, eu vou chegar com o meu coco de Buda perto de você. O cristianismo se sustenta no privatio
Boni. O que é o Privatio Boni? Foda-se Milson. Foda-se Soraya, foda-se Tânia, foda-se Bruna, foda-se Camila. Copie Jesus. Sigam comigo. Copie Jesus. Você não pode sentir ódio do seu pai e da sua mãe. Seu pai e sua mãe, dois filhos da puta que te abusaram. Você era espancado pelo seu pai e sua mãe. Não, mas você não pode. Ame-os. O amor cura tudo. Né? Você deve honrar o seu pai e sua mãe. Honrar o caralho. Você tem que ir para o mundo. Um pai e uma mãe que ama seu filho, cria o filho para o mundo. Não para eles. Então hoje em dia a gente vê um fenômeno de nego de 35, 40 anos morando com o papai e com a mamãe. Se você tá nessa, irmão, barca furada. Vai viver a tua vida. Você não deve nada para filho da puta nenhum. Mas Milson, que absurdo. Ai, você está dizendo isso. Então, você não ama seus pais. Quem falou que amor é independente de ódio? Quem falou que amor é aceitação plena dos absurdos que vem do outro? Vira caco, irmão. Vai pro estilhaço. Se arrebenta. Viver, como diz a Soraya aí, é lutar. E é uma luta perdida. Portanto, viver é muito mais aprender a perder do que aprender a ganhar. Viver é você gordo entrar no ringue com Mike Tyson na sua melhor fase. Então, não queira ir para cima do Mike Tyson. Né? Aprenda a tomar porrada. Né? E talvez até simule uma queda. Né? Seja criativo. A clínica dos estilhaços é uma clínica da criatividade. Captaram? O que as psicanálises trazem? Quando você aceita os abismos entre os nossos eus, como disse a Tânia aí, poetizando, plantando flores, quando você entende, veja, quando você entende que a vida é muito pequena e que você é muito mais vulnerável do que você pensa, irmão, você baixa a expectativa, você vai plantar flor, você vai buscar pares, você vai para a cultura, você vai fazer poesia, você vai ouvir música. Você entende que você não dá conta de viver sozinho nessa perspectiva. E não dá mesmo. Nós precisamos do outro, precisamos da cultura, precisamos de pares, precisamos da escrita. A palavra salva. A palavra salva. Qual é a técnica da psicanálise? O que a psicanálise introduz de novo na cultura? Um troço chamado associação livre. O que é associação livre? Peguem esse conceito. Né? Uma boa análise, uma análise do inconsciente trabalha com esse conceito. O que é isso? Neguinho, para de conversinha. Oi, bom dia. Olha, minha semana foi isso, eu fiz aquilo, sabe? Então, a Josefina, ela fez isso, fez aquilo. Esse papo, essa troca de ideia não serve para nada. O que a psicanálise introduz? Isso é poesia. Irmão, sente-se aí nessa porra desse divã, nessa cadeira, e fale tudo o que vier na sua cabeça, por mais louco que pareça. Captaram? O que acontece quando esse troço acontece? Nossa, que redundância, né? Foda-se. O que acontece quando esse troço acontece? Você vai escutando a sua própria voz. Você vai escutando as suas fantasias. Você vai tirando essas veias morais. Ai, mas eu não posso pensar em sexo porque eu sou casado com a Mariazinha. Ai, mas puta, eu tô com um pensamento homossexual. Eu quero transar com o Pablo Vittar. Ai, nossa, que absurdo, eu não posso pensar isso. Nossa, eu estou negativo, né? Eu estou pensando que nada vai dar certo na minha vida. Eu não posso. Pode, você pode pensar tudo. 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 Você é caco. Você é estilhaço. Estilhaço não tem forma. Estilhaço ele se espalha. Quando você tira esses marcadores morais e fala, e deixa a fantasia ganhar palavra, o que vai acontecer, meus queridos? O seu ideal de ego quebra. Você vai perceber que você não é tão bom assim, irmão. Você não é tão vítima assim. Você não é tão tadinho assim. Você não é só o que fizeram com você. Você também gosta de se fuder. Bom, mas claro que isso tem um time.
Cabe ao analista, ao psicanalista ou ao acompanhante terapêutico acolher o momento da pessoa. Aquela frase perigosa, hein? Que é assim, a chave da vida não é perceber o que fizeram com você, e sim o que você fez com aquilo que fizeram. Gente, cuidado com isso aí, tá? Vai falar isso para uma pessoa que foi estuprada, abusada, violentada. Menos, né? Menos. Quer dizer, sim, uma criança, ela não pode ser culpabilizada porque adultos retardados e psicopatas deixaram ela ser abusada. Então isso não é responsabilidade da criança. Então quando você está com um adulto que passa por esse processo, você ajuda esse adulto a puxar o ódio. Porra, que porra é essa? Parece que às vezes as psicanálises, os profissionais psis são padres, tá ligado? Então você vai ajudar essas pessoas a brotar um movimento de hostilidade, de separação desse bando de louco, né? A família brasileira é psicopata numa boa porcentagem. Tá certo? Quer dizer, são pais que ficam passando as buchas deles para os filhos e fudendo com a cabeça dos filhos, né? Não é à toa que a clínica psi, uma boa parte da análise é se separar das imagos de pai e mãe. Vocês sabem que a imago de pai e mãe é a imagem do pai e da mãe que você introjetou e que fica te fudendo nos seus conflitos. Tá? Bom, quando a psicanálise abre esse portal da fala e da fantasia, os estilhaços ganham forma, você vai ficar bem mal. Né? Análise não é uma experiência para a pessoa ficar bem. Se você quer ficar bem, segura os teus BOs e vai tomar cogumelo. Tá? Tome cogumelo. Sabe esses hippies? Desculpa, assim, né? Eu acho que o movimento hippie ele é muito legal, mas tem uns hippies gourmets, cuzudos, que fogem da sociedade, ficam usando drogas. Né? Eu tive uma discussão aí, que eu discuto com bastante gente, esses dias com uma moça, que toma ayahuasca e ela acha que ela aprendeu o amor. Né? E eu entrei lá, né? Como sempre, fico caçando o assunto, né? E o papo dela era o seguinte, a ayahuasca me ensinou o amor. Ah, vai procurar o que fazer, né, nega? A ayahuasca te ensinou o amor, né? Que poder é esse, né? Aí vamos ao crepúsculo dos ídolos, Nietzsche, né? Que viagem é essa de que uma planta ensina alguém a amar? O que ensina amor é a vivência, é a experiência, são a troca, é você fazer merda, é você quebrar a cara, é você sair na mão com um, sair na mão com o outro, é você se apaixonar, é você ter filho, não ter filho, é a vida, né? O grande coaching da vida são os pretos velhos, né? Se há gurus nessa existência, os gurus são os esquecidos. Né? Você quer encontrar guru? Comece a prestar atenção nas pessoas mais simples. Mais simples. Esquece esse povo psi, esquece esses filósofos meia boca. Né? Começa a prestar atenção nas pessoas mais simples. Começa a fazer isso. Esses são os gurus. O resto é papinho. Papinho furado. Né? Você é um babaca se você fica seguindo gurus, né? Cegamente. Né? Você está numa transferência babacoide. Assim. Ninguém sabe da tua vida. Ninguém sabe. Né? Essa é tarefa tua, irmão. Lidar com o seu estilhaço é tarefa tua. É você que vai burilar o estilhaço e vai ver o que você faz com ele. Né? E aí você pode até ter seus gurus, porque aí você fica separado. Né? Porra, eu tô entendendo, eu preciso da ajuda daquele cara ali, mas ele não vai resolver minha vida. Né? Tânia coloca assim, a poesia é feita de estilhaços. Perfeito. Poetas de verdade são poetas arregaçados. Né? Não existe poeta que escreve algo para o outro ler. Isso é uma micagem. Se um poeta faz algo para o outro ler, ele é um mico de circo. O poeta de verdade escreve porque não dá conta da própria vida. É um fudido, né? É o Bukowski que fala isso, né? Escrever para não enlouquecer. Né? E a Tânia coloca que a sociedade é psicopata, cada vez mais sofisticada. Olha, eu sou bem pessimista, assim. Eu acho que cada vez mais a gente está abusando do outro. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Né? A gente está se aprimorando na arte de destruir a vida do outro. Então,
precisamos também aprender a se defender, né? Se defender, né? Tem mulher perversa, homem perverso, relações abusivas, né? Então, a clínica dos estilhaços também conta isso, né? Se você quebrou o copo, você não é mais forma e você é pedaço, fica ligeiro, né? Fica ligeiro, né? Quem mexe com formiga, atiça o formigueiro. Que bosta é essa? Bom, vamos lá. Eu falei que a gente tem mais 20 minutos de vídeo, né? Então eu trouxe um pouco do olhar da psicanálise para os estilhaços, como uma prática de escuta clínica que quebra o ego, que quebra os ideais de ego, que revela para você que o que existe em você são pedaços, você não tem eu, né? A psicanálise, a teoria junguiana, são teorias que revelam que nós somos loucos, tá? Absolutamente loucos. Se você se acha normal, você é mais louco do que o louco, né? Um ser humano saudável é um ser humano louco, que conhece a tua loucura e que conversa, que brinca com ela, que faz laço social, né? Ou você vai ser um private Oboni. Lembram do private Oboni? Paga pau, baba ovo de Jesus. Paga pau, baba ovo do ayahuasca. Paga pau, baba ovo do Hare Krishna. Paga pau, baba ovo de psicanalista. Paga pau, baba ovo junguiano, né? Aliás, que coisa chata, né? É quando uma pessoa começa a interpretar todo mundo com base na sua teoria psi. Que bosta, né? Eu acho isso tão pobre, né? O nego, ele acha que a teoria dele, junguiana ou psicanalítica, dá conta de interpretar o mundo, né? Isso é chover no molhado aí de ser mais um guru, né? Você está se iludindo com a sua teoria, né? Você está completamente iludido, né? Pois bem, vamos falar do acompanhamento terapêutico como o trabalho na contemporaneidade que mais rende frutos, tá? Antes disso, pequena citação aqui que eu quero ler para vocês, tá? Olha como os poetas são incríveis para nos ajudar a entender a nossa natureza de caco. Vou ler aqui um pequeno trecho da Flor Bela Espanca. Flor Bela Espanca é linda. Olha o nome dessa mulher, uma Flor Bela que tem um sobrenome Espanca. Eu acho isso fantástico. E ela, infelizmente, cometeu suicídio, né? Mas veja a profundidade da sua escrita. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la assim florida. Pois, se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza, e nada que seja minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. Que me saiba perder para me encontrar. Não é lindo isso? Vocês estão recebendo a fala de uma suicida. Isso é milagroso, tá? Ou seja, uma pessoa que se matou legou para nós a sua poesia. Isso é milagre. Isso é ancestralidade, isso é respeito pelo sagrado, e isso é perceber a generosidade de pessoas que existem. Isso é perceber a generosidade do humano, que mesmo partindo, lega algo ao outro, né? Isso é reencantar o mundo, né? Uma outra citação aqui, muito bacana, é do Dostoiévski, que ele diz o seguinte: Dostoiévski é um autor que, se você não lê, você deveria ser punido com diarreia crônica para o resto da sua vida. Olha essa frase dele. Torne-se o sol, e todos o avistarão. O dever do sol é existir, ser o que é. Uma frase do livro Crime e Castigo. Torne-se um pedacinho, lixinho, bostinha, mas que brilhe. Faça um reflexo da luz do sol. Imprima algo na cultura, contribua com algo, sendo pedaço. Porque aí você se torna um pedaço brilhante. Né? Captaram? Então é muito interessante. E aí ele traz uma frase interessantíssima também. Olha só.
o sofrimento acompanha sempre uma inteligência elevada e um coração profundo. Os homens verdadeiramente grandes devem, parece-me, experimentar uma grande tristeza. Veja, porrada no meio da fuça da psiquiatria, DSM-5, das patologizações do mundo pequeno, pobre, desses médicos, psiquiatras, desse povo que acha que tem condição de nomear definitivamente o sofrimento humano. Né? Olha um contraponto. O sofrimento acompanha sempre uma inteligência elevada e um coração profundo. Reimaginar a tristeza, reimaginar o sofrimento de ser caco, florear esse processo, né? Como a Tânia disse, colocar flor entre os abismos, né? Porque senão a gente não dá conta, nego. A gente não dá conta, né? O que o Dostoiévski fala? Quanto mais profundidade, mais tristeza. Por quê? Porque quanto mais profundidade, mais intimidade com o homem tal qual ele é. E o homem tal qual ele é um homem ambivalente, sofrível, consciência para a morte, angústia para a morte, que sente ódio, inveja, trevas, choro e ranger de dentes. E você se espanta, porque cada vez mais que você pensa, mergulha e se aprofunda na psique humana, mais melancólico, triste e sofrível você fica. Não, mas como assim isso? Mas como assim? Bom, durma com esse barulho. Né? Sabe aquela historinha de comer a maçã para sair do reino encantado, da presença insuportável de Deus? Veja, era insuportável aquele negócio. A gente não dá conta de felicidade. Deus é um chato. E Deus também estava puto de ficar vendo aquele cara chato que ele criou, com aquela mulher chata, não transavam, não bebiam, não zoavam, não pecavam. Deus ficou tão entediado que ele falou assim, irmão, vou botar uma cobra nessa porra para você se fuder. E eu vou te expulsar daqui. Ficou mais legal. Deus criou o demônio, porque o demônio é amigo de Deus, eles tomam cerveja no bar. Ah, não, Milson, como assim? Não, eu quero ir pro céu dos adventistas, com tigres coloridos e gente de branco. Porra, eu me mataria de novo lá. Né? Você quer ficar num lugar com gente de branco, tigres coloridos e música clássica full time, sabendo que metade da humanidade está se fudendo no inferno? Se esse é o conceito de amor para o cristianismo, pelo amor de Deus. Né? Pois bem, uma outra citação aqui interessante. E aí, Criolo Doido. Criolo Doido, ele é um cantor aqui muito próximo de onde eu moro e que faz letras sensacionais, né? São letras filosóficas, é um tipo de hip hop incrível, né? Olha só a frase existencialista, dostoievskianas, do Criolo. Toda pedra acaba, toda brisa passa, toda morte chega e laça. Fudeu, né? Toda pedra acaba, toda brisa passa, toda morte chega e laça. Não precisa dizer nada, né? Pois bem, vou dar aqui um pequeno exemplo. A gente tem mais 12 minutos de live. Antes de entrar com um exemplo de caso clínico do acompanhamento terapêutico, que eu vou mostrar para vocês, pretendo, a beleza dessa prática, perguntas, contribuições, citações, dúvidas. Vou deixar um pequeno espaço aqui. Alguém quer trazer alguma questão? Não? Não? Enquanto isso, você observa meus olhos azuis, meu cabelo liso, o meu olhar sexy, e eu te olho, você me olha, e a gente pode, nesse momento, nos dar conta do absurdo da nossa vida e, por meio dos pedaços que nos compõem, criar a utopia de que eu e você possamos, nesse momento, formar uma unicidade. Nós, pedacinho todo arrebentado, a gente está se achando aqui uno.
Está havendo uma conexão entre os nossos buracos. Aqueles que não tiveram a conexão foram embora, foram fazer outras coisas. E você que ficou, por alguma razão, se conectou. E isso é um milagre. Isso é um milagre do contato humano. Porque para o Winnicott, a vida acontece no entre. Não é nem mundo interior, nem mundo exterior. É quando no espaço transacional do entre, que seria a mesma coisa do que a Tânia falou do buraco entre os abismos, ou melhor, buraco entre os abismos, que imagem, né? Fica com essa. Seria dizer que a vida acontece ali. É nesse espaço do entre eu e o outro, que podem acontecer mudanças e a experiência criativa que salva vidas. Um exemplo clássico dessa teoria que é psicanalítica, que é do caralho, que é incrível, é a criança brincando. Por que a criança brinca? A criança brinca para criar. A criança brinca para reinventar o mundo. Uma criança brincando é Deus encarnado na Terra. O brincar de uma criança é uma solução que ela constrói para dar conta do absurdo existencial. Um crivo para a gente pensar a qualidade do humano é o quanto esse humano é capaz de brincar. É o quanto esse humano é capaz de criar. É o quanto esse humano é capaz de zombar do absurdo da existência. Ou se tornar um chato coaching e guru que vai cagar regras para as pessoas, né? Como defesa. Porque no fundo ele sabe que ele é um bosta. Mas ele vai por um tempo sustentando a ideia de que ele é superior. Né? Até se fuder numa puta crise. Que a única certeza na vida é que as crises virão. Né? Então tirar onda com isso é um negócio muito importante. Vamos entrar então para o caso do senhor José. Vou criar o senhor José aqui com vocês nessa energia. Tá? O senhor José tem uma história. O senhor José hoje ele está com 65 anos. O senhor José, por volta dos seus 40 anos, já tinha filho, esposa, e o senhor José sempre foi uma pessoa triste. O senhor José não tinha muito sentido a vida dele, né? E até os 40 ele ralou, trabalhou na empresa, fez o pé de meia dele, o caralho, e com 40 anos ele começou a ficar muito mal, muito sofrido. Hoje o senhor José já é um senhor que está na terceira idade. Como está o senhor José hoje? Vou fazer uma ruptura aqui. O senhor José hoje está acamado, passa com um psiquiatra de 3 em 3 meses, psiquiatra esse que entende que o senhor José tem transtorno depressivo, com traços psicóticos. O senhor José é alguém que precisa de muita medicação, né? E esse psiquiatra, então, dá bastante medicação para o senhor José. A esposa do senhor José hoje é uma gracinha, uma senhorinha bonita, né? Uma senhorinha que é evangélica, tá? E essa senhorinha que é evangélica, ela sabe, né? Na verdade, ela não sabe, mas que o senhor José traiu ela pra caralho. O senhor José, quando ele era mais fortinho, mais bonitinho, passou o rodo geral. E essa senhorinha, ela sem se dar conta, ela fode com a vida do senhor José. Ela adora vê-lo deitado, fudido e arrombado. Mas conta para todo mundo que ela está sofrendo com o senhor José, né? Bom, o senhor José está acamado, depressivo, entupido de remédio, não tem mais laço social e passa o seu dia mofando no seu quarto. Né? Até hoje, as tentativas de tratamento na vida dele foram psiquiatra e psicólogo. Né? Não deu certo, ele piorou. Por acaso, a esposa do senhor José, na igreja, ouve alguém comentar sobre acompanhamento terapêutico. E fala assim, o cara tá todo fodido, vamos tentar. Né? E por razões aí misteriosas, chega até um acompanhante terapêutico. Né? Muito bem, primeira ligação, marca um primeiro encontro. O acompanhante terapêutico vai até a casa do senhor José. Né? Primeira intervenção que entende a dor do estilhaço. É o profissional que vai até a casa do senhor José. O senhor José está um pedaço opaco, sem luz, que não consegue ir a lugar nenhum. Né? O simples fato desse movimento de que vai vir alguém na casa
já gera no sistema familiar algum incômodo. Quem é essa pessoa? Quem que ela vai vir? Como que ela vai vir? O que vai acontecer? Como assim alguém entrar na minha casa, tal, mas o sofrimento é tão grande, o senhor José minimamente topa. E um dia, era uma tarde fria, que garoava, né? A rua aparentava abandono, todos os estilhaços humanos estavam guardados dentro das suas casas de cimento, e o senhor José recebe o acompanhante terapêutico, sem entender lhufas de que é isso. Né? Nunca ouviu falar na vida o que era um acompanhante terapêutico. Né? Dona Maria arrumou a casa. Dona Maria fez ali alguns arranjos, porque ela queria minimamente receber esse acompanhante terapêutico. Né? O campo já sofre uma mudança. Era um dia triste, o dia chorava, quando o acompanhante terapêutico entrou, sentou-se no sofá, o senhor José ali estava, junto com a sua esposa, e se apresentou de uma forma bem simples, com um papo tipo assim: fiquei sabendo que vocês pensaram aí no acompanhamento terapêutico, né? Então eu estou vindo aqui hoje para escutar um pouco aquilo que vocês quiserem me contar. Escutar um pouco aquilo que vocês quiserem me contar. É um gesto poético. Escutar um pouco aquilo que vocês quiserem me contar. Inverteu o jogo. Não é o psiquiatra, não é o guru, não é o sábio, é alguém estourado. Eu estou aqui, se você quiser. Eu estou aqui porque eu não sei quem é você. Eu estou aqui porque eu vejo um caco. Eu também sou um caco. Então, me apresenta quem é você. Senhor José se vê em maus lençóis. A esposa começa a falar tagarelamente. E, lá pelas tantas, o acompanhante terapêutico sente que era melhor convidar a esposa a dar um rolezinho. O acompanhante terapêutico ali, muito sensível àquela cena, diz: olha, agora eu posso conversar um pouco com o senhor José? A esposa vaza para a cozinha e o acompanhante terapêutico pousa o seu olhar esburacado, estilhaçado na alma do senhor José. Senhor José fica absolutamente assustado com esse olhar. Senhor José perdera a intimidade de contato, abaixa os seus olhos e um silêncio angustiante paira no ambiente. O acompanhante terapêutico entra no silêncio e percebe os objetos, os móveis. Ali havia notícias espalhadas de pedaços de vida do senhor José. Havia uma foto antiga, havia fotos cinzas, haviam objetos gastos. Tudo o que estava ali em redor dava notícias de quem era o senhor José. O senhor José, após 5 minutos de silêncio, é tomado por uma emoção que ele não sabe dizer qual é, e pequeninas lágrimas brotam em seu olhar. O senhor José chora. O senhor José não chorava há mais de 5 anos. O senhor José chora, o acompanhante terapêutico permanece em silêncio. Estamos próximo de 1 hora, 2 horas, e o acompanhante terapêutico não sabia o que dizer. E a única coisa que disse olha, é sempre muito difícil esses primeiros encontros, né, senhor José? E eu gostaria de saber se o senhor quer fazer uma segunda conversa. Eu me disponho a vir aqui. O senhor José topa e no segundo encontro o senhor José fala de algumas cenas de sua vida. No terceiro encontro, o senhor José fica em silêncio e novamente chora. No quarto encontro, o senhor José toma banho para receber o acompanhante terapêutico. No quinto encontro, o senhor José sente uma atração por esse acompanhante terapêutico, que ele não sabe dizer o que é, mas ele sente uma espécie de anseio de contato. E os encontros vão passando num ritmo absolutamente lento, num ritmo de chuva, de garoa, de tristeza e de frio.
e os pedaços do senhor José se agitam dentro de seu corpo estilhaçado. O senhor José, então, começa a ter esperança. Uma esperança que brota de lugares desconhecidos. O senhor José pede, num encontro para o acompanhante terapêutico, que gostaria de ir no bar da rua de baixo, falar com Carlão do bar. O acompanhante terapêutico vai junto e as coisas vão acontecendo ao sabor do ritmo do senhor José. O acompanhante terapêutico, de vez em quando, faz algumas conversas com a mulher do senhor José e começa a pensar em conversar com o psiquiatra do senhor José. E ele vai andando para lá, andando para cá, sentindo, ficando muito comovido com a condição do senhor José. Por vezes sai do encontro tomado de grande tristeza, de outras vezes tomado de ódio, de raiva, de dor. E o senhor José passa a fazer morada dentro dele. O senhor José passa a fazer morada dentro dele. E não a patologia. O senhor José começa a habitar um pedacinho do seu coração. E ele não desliga. Quem disse que a gente tem que desligar dos nossos casos? Ele não desliga. Ele cultiva a vida do senhor José dentro de si. Ele leva o senhor José para a supervisão. Ele leva o senhor José para análise pessoal. Ele, de repente, está vendo um filme e se lembra do senhor José. E ele vai adubando os pedaços do senhor José. O senhor José passa a existir dentro da alma de alguém. O senhor José passa a existir dentro da alma de alguém. Passaram-se 6 meses para 1 ano. O senhor José retoma os seus contatos sociais, começa a contar os seus sonhos, os seus medos e suas tristezas. O senhor José sente que havia alguma coisa de errado com a medicação. O senhor José vai, junto com o acompanhante terapêutico, ao psiquiatra, refazem um combinado terapêutico, vão retirando algumas medicações, ajustando outras, e o senhor José começa a voltar a sonhar. O senhor José começa a reencantar o mundo. O senhor José, num dia que não era frio, mas que havia pequeninas frestas de luz que entraram naquela casa tão triste, o senhor José sente que era hora de se despedir da depressão, dos rótulos, das falas, do sem lugar, do vazio, das angústias. E o senhor José é comemorado. O senhor José é amado. O senhor José é contemplado. E o senhor José retoma a sua vida e vive mais 10 anos absolutamente esperançoso, com quedas, com caídas, com sofrimentos, com problemas, mas sempre encontrando na figura do acompanhante terapêutico o olhar que sustenta a sua vida. E o acompanhante terapêutico, por sua vez, encontrando no olhar de José o sustentáculo para os seus pedaços e suas rachaduras. Essa é a clínica do acompanhamento terapêutico. Né? Dispensa maiores palavras, né? Bom, forte abraço, até a próxima live, obrigado pela sua companhia. Até mais.